Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Romanos, capítulo 3, versículos de 21 até o 30, que diz assim: Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois diante dessa justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e a justificação se dá gratuitamente por sua graça realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Gente, vamos lá. Eu acho que a gente está aqui diante de uma leitura que é muito complexa. Inclusive, acho que muita gente que chegou até este vídeo é porque teve dificuldade em entendê-lo. Inclusive, se você não for inscrito no canal, se inscreva, assim você ajuda este trabalho, tá bom? Gente, a primeira coisa que eu quero comentar é que este versículo aqui esse texto, contém o versículo Todos pecaram, que é o versículo 23, que foi utilizado por Santo Agostinho para poder defender o pecado original. Especialmente numa luta contra o pelagianismo, que foi uma heresia em que defendia que meio que o homem não precisava completamente da graça de Deus, mas que ele podia por si só se salvar. Só que eu não vou entrar no contexto herético aqui para a gente discutir. Eu quero que a gente possa aprofundar melhor o que provavelmente Paulo quis dizer naquele tempo ao povo lá de Romanos. Vamos ver juntos. Primeiro, começa no versículo 1. Agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou. O que é que quer dizer regime da lei? Então, o povo que vivia lá em Roma é igual ao povo lá de Gálatas. Inclusive tem aqui uma playlist no canal explicando Gálatas versículo a versículo, que ajuda você a entender melhor essa situação. Existe um grupo de pessoas que a gente chama hoje na teologia de judaizantes, que eram pessoas que defendiam, com unhas e dentes, digamos assim, que a salvação ela só podia vir de quem era judeu. Então, elas diziam, é Jesus quem nos salva, mas para alcançar essa salvação só é se você for judeu antes. Então, por exemplo, se você é cristão, torne-se judeu primeiro, aí você depois conhece o Cristo e aí você realmente é salvo por ele. Se você pegar um atalho, ou seja, você for de uma pessoa pagã, que não passa por todo o procedimento judaico, por exemplo, o homem, de passar pela circuncisão e se tornar cristão logo, você não vai alcançar a salvação trazida por Jesus. Era essa a visão. E Paulo, ele vai lutar contra essa visão, porque para refletir um pouco. Essa historinha todinha parece que diminui o poder de Jesus. Porque eu estou colocando uma condição. Só sou salvo por Jesus se antes... Olha que eu estou colocando uma condição. Ora, e tem condição agora para poder ser cristão de verdade? É bem estranho, não é? Então, nesse contexto todo que eu estou pontuando para vocês, Paulo vai começar a questionar, Paulo vai começar a discutir, e é por isso que ele coloca, sem depender da lei, sem depender de todas aquelas regras, Deus nos justificou, a justiça de Deus se manifestou. E aí, no versículo 22, ele diz que essa justiça, ou seja, o tornar-nos justos, o nos salvar, veio mediante Jesus Cristo por aqueles que têm fé. Então, Paulo está corrigindo um pouco dessa visão. E aí ele vai colocar no versículo 22 ainda, pois diante da justiça de Deus não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E aí vamos lá, uma diferença bem interessante entre o catolicismo e o protestantismo. Os nossos irmãos protestantes, eles acham que a nossa privação da glória de Deus é de tal modo que, por exemplo, a gente não pode conseguir mais nenhuma graça, até a nossa inteligência está limitada.
Para nós que somos católicos, não. Deus ilumina ainda a nossa inteligência. Por isso que o próprio catecismo vai dizer que nós podemos chegar até o conhecimento de Deus também pelas ciências, também pela natureza. Claro que de modo bem complicado. Os irmãos protestantes acham que não, tá bom? Então, a nossa compreensão é que existe sim uma privação, existe um distanciamento do homem para com Deus, mas Deus ainda se relaciona de toda forma com o ser humano, sim. Versículo 24. E aí ele vai falar que a justificação se dá de modo gratuito. Ou seja, eu não preciso ficar pagando com o ser judeu. Eu não preciso ficar pagando com um monte de regras da lei que o povo judaico falava naquele tempo. Depois, no versículo 25, Paulo continua, né? Deus destinou Jesus para nos expiar. E aqui ele está usando toda uma nomenclatura, todo um contexto judaico de novo. Porque naquele tempo, né, se imaginava que os deuses se agradavam com o cheiro dos animais mortos. O cheiro que o sangue fazia quando tocava naquele fogo. Então se matava animais em sacrifício para poder tocar no coração de Deus. E qual é a visão de Paulo? Deus de fato enviou Jesus Cristo para que de fato, né, nós pudéssemos ser salvos por ele. Ele foi um instrumento de expiação mediante a fé. É essa a compreensão. E aí, diz ainda no versículo 25, assim Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora. Ou seja, Deus de fato castigou aqueles pecados, mas o castigo pesou sobre Jesus Cristo. É aquela visão, por exemplo, lá do profeta Isaías. Ele carregou sobre si as nossas dores, né? E aí, vai continuar um pouco sobre isso, e no versículo 27 vem a ideia, né? Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Lembra que eu falei da heresia de Pelágio, né? Do pelagianismo, que vai dizer que a gente pode se salvar por conta própria? Essa salvação por conta própria poderia gerar em nós o quê? Uma autoafirmação, uma glorificação pessoal. E aí, Paulo vai dizer que não. Não é para se gloriar, nada, porque nós somos justificados pela fé. Né? E vale tanto isso para quem é pagão como para o judeu, porque só existe um único Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, depois de explicar essa leitura, eu acho que a grande lição que fica para a gente é um pouco sobre a dinâmica da humildade. Eu preciso entender que a salvação é um presente que Deus me deu. Ele me presenteou com esse presente. E eu estou fazendo o que diante disso? Né? Muitas vezes a gente, infelizmente, a gente vai colocando algumas visões completamente equivocadas sobre a dinâmica da salvação e parece que a gente está impondo tanta regra, né? Só pode ser salvo se for assim, 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 assado. Eu esqueço que a salvação é gratuita. Eu preciso todos os dias ter essa compreensão. É um dom, a salvação é gratuita, mas é claro que eu preciso ainda fazer a minha parte. Eu preciso agora abraçar essa graça que o próprio Deus já me concedeu. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite aqui no canal para o estudo do Evangelho, também nesta quinta-feira. Até já!